Shalom, povo de Deus, graça e paz, amém? Diga comigo assim: Espírito Santo, eu quero mais. Está disposto, irmão? Eu ouvi algo interessante, que só come bem quem tem fome. E diz que o melhor tempero é a fome, né? Mas também diz que quem está com muita fome, porque está escasso de alimento, come qualquer coisa. Então é um perigo. Bom é você ter, mas por causa do processo, você está com fome. Então você passou o dia todo trabalhando, quando você chega em casa, está com o quê? Com fome. Agora, quando você não tem o que comer, qualquer coisa que te oferece, você come. É diferente, não é? Então o que Jesus quer de mim e de você? Que a gente, sempre tendo alimento, trabalhando para Ele, continuemos tendo fome. Então o que não falta nesse altar é alimento. Então ninguém está com fome por falta de alimento. Todo mundo está com fome pelo processo do dia a dia com Deus, que a vida do crente é se alimentar de Deus todos os dias. E eu recebi essa incumbência nessa semana de milagres, essa semana de Páscoa, a responsabilidade pela vida do nosso apóstolo de fazer essa abertura, e eu me sinto muito lisonjeado. E na hora que ele acabou de falar aqui sobre nós poderíamos ir embora, era o que eu tinha acabado de pensar. Eu falei depois de uma palavra dessa aí, quebra a perna do pregador, né, irmão? Já, o homem já vem, já fatiando tudo, aí lá vem eu com meu canivetinho, né? Querendo, né? Mas Deus usa também. Então, pela bondade e misericórdia de Deus, amém? Segura a Bíblia aí, pega ela. Você está com ela no celular aí, agarra esse negócio aí também, fala, você vai ser crente também. Segura no teu peito, sentado mesmo do jeito que você está. Vamos orar ao Espírito Santo mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, é pela Tua palavra que nós queremos viver, Senhor. Tua palavra é alimento, é um bom alimento, o alimento saudável, o alimento que sacia a nossa fome de verdade, que nos dá os nutrientes necessários. Nós não estamos aqui, Senhor, porque reconhecemos ou entendemos que a igreja é um fast food, Senhor, que a gente vem e se alimenta de qualquer coisa porque estamos passando. Não, nós reconhecemos que aqui é a casa do pão, a casa do alimento verdadeiro, real. Obrigado pela oportunidade de podermos voltar, ainda em porcentagem pequena, mas estamos aqui, Senhor, para dizer que nós e a nossa casa servimos ao Senhor, no templo ou fora do templo, servimos ao Senhor, porque temos a Tua palavra como fundamento e base da nossa fé. Senhor, fala conosco, continua falando, ministrando, erga a Tua voz, Senhor, que seja audível a Sua voz aos nossos ouvidos, e que possamos, Senhor, entender um pouco mais de Ti, e sair daqui fortalecidos, e o Teu povo que está pela internet, da mesma maneira, ouçam a Sua voz em casa, compartilhem, multipliquem a Tua voz ao coração e aos ouvidos de milhares que tanto precisam, Senhor. Fala conosco, continua a nos ministrar, e que a Ti seja a honra, a glória e o louvor, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus. Então, dentro dessa semana de Páscoa, eu quero falar sobre Páscoa, tempo de passagem. Eu quero falar sobre isso. Eu não vou dessecar o assunto, até porque todos esses anos que congregamos aqui, nós ouvimos mensagens sobre Páscoa, e não apenas no período da Páscoa, mas o ano todo, nosso apóstolo nos ministra sobre o sangue de Jesus, sobre o Cordeiro, sobre a cruz, e tudo isso é a Páscoa, a verdadeira Páscoa. Então eu, como sou o primeiro, eu tenho que dar esse pontapé inicial, essa abertura. Eu quero de alguma maneira abrir o seu entendimento do que é Páscoa, para que os próximos ministradores e até o domingo, que vamos ter 3 cultos, o nosso apóstolo possa vir e derramar uma unção nova e fresca sobre tudo aquilo que nós vamos abrindo o caminho. Então hoje eu quero abrir o teu entendimento, eu quero ser uma primícia boa, porque se a primícia for santa, todo o restante que vai vir é santo. Então eu quero de alguma maneira abrir o teu entendimento do que é Páscoa. Quando nós falamos de Páscoa, dentro do nosso calendário gregoriano, ao qual nós vivemos hoje, que não é o calendário bíblico, nós vamos vir a comemorar neste final de semana a data da Páscoa.
mas não bate com o calendário bíblico. Porque a Páscoa do calendário bíblico começou no dia 14 e dá encerramento no dia 21. E quando nós vamos ler a Bíblia sobre a Páscoa, falando desta Páscoa hebraica, fala-se que você comemora no primeiro dia, tem todo o processo da festa de Páscoa, desse tempo de comer pão sem fermento, onde a família preparava o seu pão, e se comemorava também no último dia, selando 8 dias, era a aliança, 8. Mas mesmo assim, eu quero dizer para você que nós estamos nesse período pascal, nós estamos nesse período de passagem, porque eu quero trazer para você o que significa Páscoa em 5 línguas, línguas antigas, períodos de uma época ao qual se vivia esta Páscoa bíblica. E no aramaico, Páscoa significa Pasra, que o significado de Pasra é saída, é passagem, é arrancar. No hebraico, Páscoa é Pesash ou Pessah, que significa passagem, passar, saltar, também arrancar. No grego, Pascha ou Pascua, que significa também passar, comer, vem de pasto, de ceiar, alimento da ovelha. Da raiz egípcia, ao qual Páscoa para eles não foi muito bom, o significado de Páscoa para os egípcios é golpe, ferida, morte. E para o original siríaco, significa ser feliz, estar alegre. Olha o significado de Páscoa em várias línguas para nós. E por que eu estou passando para você, abrindo o teu entendimento sobre o que significa Páscoa em várias línguas? Porque hoje nós vamos pincelar algumas coisas dentro de cada um desses significados. Principalmente do termo mais usado em todas as línguas, passagem. Páscoa é tempo de passagem, de saída, de ser arrancado, de saltar. E eu quero me basear no texto ao qual a pastora Marimir também hoje, na nossa live diária, falou para nós, Êxodo capítulo 12, que é um dos textos mais conhecidos e mais batidos sobre a Páscoa, porque fala sobre a instituição da Páscoa para o povo hebreu. Mas quando nós vamos estudar a Bíblia, nós entendemos que, oficialmente por Moisés, ele institui algo, mas ele institui como um sacerdote do povo, como um profeta sobre o povo, de algo que já existia. Porque os termos que ele usa em Êxodo 12, não era de algo que ele estava criando, mas era de algo que ele estava trazendo à memória, agora com veemência sobre o povo, dizendo assim, a partir de agora, aquilo que já se faz, será feito como uma festa de honra ao Senhor agora. Será algo diferente, a partir de agora, toda a família vai cumprir desta maneira, esta festividade. Então Moisés, ele fala de algo que já veio a existir, porque quando nós lemos Gênesis 22, verso 8, nós vemos Abraão dizendo assim, para o seu filho Isaque, Deus proverá para si o cordeiro. Então ali já havia o sacrifício de um cordeiro constituído, já fazia parte da linguagem do povo de Deus, o sacrificar de um cordeiro. Quando Abraão estava ali para sacrificar o seu filho por honra e amor a Deus, ao qual Deus não se agrada de sacrifício humano, mas ele foi ali por fé e foi reconhecido como pai da fé. Quando ele chega ali, a linguagem para o filho é, Deus proverá para si o cordeiro, aquele que vai nos fazer passar deste ponto, crescer em fé, passar de um momento para um novo momento, passar de um nível de fé para um novo nível de fé. Deus proverá aquilo ao qual Ele mesmo gosta de receber. Foi o que o apóstolo acabou de nos ministrar aqui. O Deus que nos dá o cordeiro para devolver em honra para Ele, mas o abençoado sou eu.
É o Abraão queimando o cordeiro que o próprio Deus deu, para Deus receber a gordura para ele, mas quem se alimentou foi Abraão, foi o seu filho e foi os seus empregados que ali estavam. Eu sou sempre abençoado quando eu entendo o que Deus está falando comigo. Quando eu cumpro o princípio me alcança. Quando eu quebro o princípio me quebra. Mas isso não começou em Abraão. Por que Abraão falou isso? Porque isso já vinha de outras gerações. Isso já veio lá de Abel, aonde o pastor deu a sua primícia do seu cordeiro para chamar a atenção de Deus. E por que Abel praticou isso? E nós estamos sendo ministrados esses dias sobre o início, o princípio de todas as coisas, o Gênesis da criação. E eu entendo que Abel foi alertado pelo seu pai, que estava nu e pecou. E porque pecou, olhou para si e disse: estamos nu. E a pergunta de Deus para Adão foi: quem te disse que você estava nu? E a primeira atitude dele foi acusar a mulher a serpente. Você conhece um pouco da história. Em Gênesis 3, versículo 21, a palavra de Deus diz que Deus sacrificou algo aconteceu ali, porque com pele de animal, Deus cobriu o homem e Deus cobriu a mulher. Então ali aconteceu o primeiro sacrifício na Bíblia. Ali aconteceu a primeira passagem, a primeira Páscoa. E eu quero bater neste termo, passagem. Não que Páscoa seja somente passagem, mas Páscoa é passagem. É passar de um tempo para um novo tempo. É passar de um ambiente para outro ambiente. E por causa do pecado de Adão, ele saiu de um ambiente e foi para outro ambiente. Um ambiente escasso, um ambiente inóspito. Mas a bondade e a misericórdia de Deus, assim como recaiu sobre Adão, recai sobre mim e sobre você. Deus o cobriu com pele de um sacrifício. E ele foi para um lugar, e mesmo estando em um lugar, pelo resultado do seu pecado, a misericórdia de Deus, o sangue desse sacrifício, o cobria. Então quando a gente passa de um ambiente para outro, o importante é estar coberto pelo sangue do sacrifício. O importante é estar marcado pelo sangue daquele que foi imolado. E quando nós vamos para o Novo Testamento, reconhecemos que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o sangue de Jesus nos purifica. Então quando eu vou em Gênesis e eu vou em Apocalipse, eu vejo o sangue demarcando gerações, demarcando tempos e demarcando passagens. Porque quando nós lemos Êxodo 12, diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então estamos falando do calendário hebraico. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena e um cordeiro para um cordeiro, então convidará também o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer por aí. E calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será da seguinte forma: ele será sem defeito, ele será macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, 6 horas. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, sem fermento, e ervas amargas, assim comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, e a cabeça e as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até amanhã.
E o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis. Lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite, presta atenção, passarei, Páscoa, pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei então juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E o sangue vos será por um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Está aqui o estabelecer de Moisés, o que faz a diferença. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirarei o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia, culto. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito a comer, somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardarei este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo, eternamente, para sempre. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde comereis o pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães asmos. Então chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai-o à Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta das suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia de casa, da sua casa pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto, para vós outros e para os vossos filhos também, para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito, mantenha essa festa. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Você então irá responder: é o sacrifício de passagem da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou nas vossas casas. Então o povo se inclinou e assim adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, e assim fizeram. Não precisa pregar, né? Está tudo escrito, está tudo fácil. O termo Páscoa vem da passagem do anjo do Senhor. O anjo destruidor não era um demônio, era um anjo de Deus, passando por cima da casa dos hebreus e olhando e vendo a marca do sangue nessas casas. O anjo do Senhor saltava, ele pulava, como diz aqui o termo em hebraico de pessa, saltar. Ele saltava e passava sobre a casa, olhando e vendo a marca do sangue. E a casa que havia esta marca, o anjo destruidor não vinha sobre esta casa, porque o sangue do cordeiro estava marcando aquela casa. E há uma promessa para esta casa. A promessa do texto é clara. Quando o teu filho perguntar para você: que festa é esta? Que rito é este? Você vai dizer: responda ao seu filho: é o sacrifício de passagem, é a Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel.
E antes dele falar isso, o que diz o verso 24? Guardais, pois, isto por estatuto para vós outros e para os vossos filhos para sempre, e uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tenho dito, observai este princípio, observai este rito. O que Deus estava falando com os seus sacerdotes, com os seus profetas? E para os seus anciãos, porque essa palavra Moisés estava dando aos anciãos, aos líderes do povo, aos mais velhos, aos discipuladores, aos instrutores do povo, dá orientação ao povo. Tem uma promessa, este lugar não é a nossa terra, nós vamos passar daqui para um outro lugar, para uma terra prometida, uma terra abençoada, uma terra que mana leite e mel. Estamos num tempo de escravidão, em um tempo de morte, em um tempo de assolação, mas quem tem a marca do sangue, tem a marca do Cordeiro, tem direito à Páscoa, tem direito à passagem, e nós vamos passar daqui para um novo lugar, para um novo ambiente, e todos que são selados por este sangue têm direito a esta promessa. Então viva hoje e ensine para a eternidade aos seus filhos. Este é o ensinamento de Moisés aos seus sacerdotes, aos seus anciãos, aos seus discipuladores do povo. Tem uma promessa para nós. Assim como Moisés disse, tem uma promessa, tem uma terra. Eu quero dizer para mim e para você, tem uma promessa para nós. Nós não nascemos para viver nesta terra. Existe uma passagem, existe uma Páscoa, existe uma terra preparada, existe uma Canaã que mana leite e mel, e não precisamos ter medo, porque quem está marcado pelo sangue do Cordeiro, a passagem vem sobre ele, a Páscoa está sobre ele, o anjo passa e a morte não habita no nosso meio. Tem uma promessa. Tem uma promessa de passagem. E eu gosto de ler a palavra com muita atenção, porque o anjo, ele passa sobre as casas dos hebreus, a marca do sangue está na casa dos hebreus. É interessante que existe uma forma de comer este cordeiro. Existe um posicionamento do sacerdote dentro da casa. A Bíblia institui, ele precisa estar de pé, bem posicionado, bem vestido, adornado, com o cajado de pastor na mão, o pastor da sua casa, o pastor da sua residência, com um sinal no seu rosto, na sua forma de estar, como alguém que tem autoridade constituída. O sangue está na porta e o sacerdote está à porta. Ele está dizendo, você vai comer como alguém que está comendo às pressas. Isso quer dizer o quê? Não deixe sobrar nada, e se sobrar, coloque fogo, porque ninguém pode tocar nisso aqui se não tem direito legal. Só come do cordeiro quem sacrificou, quem fez o sacrifício e passou o sangue sobre a porta, tem o direito a comer. Ninguém vai entrar na fiúça do evangelho, ninguém vai entrar de qualquer jeito. As pessoas precisam entender que evangelho fala de sacrifício, fala de preço, porque o preço fala de uma passagem, e passagem fala de Jesus, porque Jesus é a passagem, Jesus é o caminho, e nós precisamos caminhar pelo caminho. Quem não caminha pelo caminho, não tem direito a entrar por esta passagem, passar por ela e se encontrar com a terra preparada para aqueles que o buscam. Não tem o evangelho do tudo bem. Quando eu vi o apóstolo falando aqui sobre isso, nós estamos em uma semana de milagres. Eu li um livro, uma passagem há bastante tempos atrás, e o pastor Lucinho nesses dias parafraseou o dito desse pastor David Becker, falando sobre o livro Lealdade e Fidelidade. Ele falando o seguinte: eu não me converto para ser feliz. E nós muitas vezes usamos o termo errado aqui no púlpito, eu e muitos pregadores. E diz assim, quem está feliz porque está servindo a Jesus, não quer dizer que a gente não seja feliz por servir a Jesus, mas nós servimos a Jesus não para ser feliz, nós servimos Jesus para ser fiel. Assim como nós casamos, e nós não casamos para ser feliz, nós casamos para ser fiel, e para ser fiel fazemos o outro feliz, e porque fazemos o outro feliz, temos direito à felicidade. Então a felicidade com Jesus é um direito adquirido do fiel, e não do infiel.
Eu tenho direito à fidelidade, eu tenho direito à felicidade, porque eu planto a fidelidade. O direito da passagem do anjo por cima, sem ter morte, é para o fiel. A felicidade estava habitando dentro da casa daqueles que tinham a marca do sangue, porque a morte não veio habitar lá. Porque naqueles que não tinham a marca do sangue, não teve felicidade alguma. Qual que é o termo utilizado pelos egípcios para a Páscoa? Golpe, ferimento, morte. Porque foi isso que eles tiveram. Eu quero dizer uma coisa para você, nós moramos hoje no Egito chamado mundo, mas nós não somos do Egito. Nós habitamos este mundo, mas nós não somos deste mundo. Qual é a diferença nossa? Nós temos a marca do sangue. Existe uma passagem, existe um processo, existe um caminho, existe uma Páscoa para nós. E não é somente nesta semana, é na vida integral com Deus. É a vida da excelência com Deus. Porque quando nós lemos o capítulo 12, fala sobre isso. Quando nós lemos o capítulo 13, fala-se da saída do Egito. Fala do processo da passagem agora. Quando chega no capítulo 14, aí sim é estabelecido a nova Páscoa. A passagem agora pelo Mar Vermelho. O mar se abre, o povo de Deus que tem a marca do sangue, o mesmo sangue que tinha sobre o umbral da porta, que agora estava sobre o povo, dá direito à passagem. Passar pelo mar, a pé enxuto. Deus é tão maravilhoso que Ele não apenas levanta as águas e faz paredões de águas, mas Ele seca a areia para o povo passar a pé enxuto. E quando o povo todo passa, as águas se fecham. E os carros e os cavalos dos egípcios são tomados pelas águas, e muitos ali pereceram. Existe uma Páscoa, existe uma passagem. Olha para frente, tem um mar que parece que está fechado. Você olha para um lado é montanha, você olha para o outro lado é montanha. Você olha para trás, o exército inimigo parece nós hoje. Você olha para frente da sua vida e você diz: meu Deus, o que está acontecendo com o meu país? Como que nós vamos passar por isso? Você olha para um lado, é uma montanha do Senado. Você olha para o outro, é uma montanha do STF. Você olha para trás, é um monte de demônio, um monte de gente falando mal e querendo fechar as igrejas. E você diz: e agora? Agora o sangue do Cordeiro continua tendo poder, e nós estamos em Páscoa. Existe uma passagem que será aberta para aqueles que o amam e para aqueles que o buscam. Existe uma passagem. O meu dever e o teu dever é somente crer. Quando nós vemos Moisés não apenas levantou o cajado, não, irmão, ele teve que entrar, ele pisou nas águas. Ele teve que pisar nas águas, ele pisou, ele entrou, ele foi lá. E quando ele levanta o cajado, sabe qual é o cajado? O mesmo que ele estava dentro de casa enquanto ele comia o cordeiro. Ô irmão, só tem autoridade de levantar o cajado para abrir água quem estabelece o cordeiro dentro de casa. Nós não somos igreja porque temos a oportunidade, porque o prefeito nos abriu uma legalidade de 15%. Ele não sabe de nada. Precisa de Jesus como todo e qualquer pecador, como eu e você. Nós não estamos aqui porque estamos aqui nos faz mais salvos ou menos salvos. Estar aqui é bom demais. Mas o que Deus está dizendo é que a partir deste momento, dos dias ao qual estamos vivendo, se queremos verdadeiramente andar por este caminho, se queremos esta Páscoa, se queremos esta passagem aberta, que nos leva à terra que mana leite e mel, nós vamos ter que ter fé e postura e compostura de sacerdotes e sacerdotisas do Senhor. É cajado na mão, é fechar o seu corpo com as vestes sacerdotais, colocar o cinturão, cingindo os seus lombos, não baixar a cabeça, mas ter a certeza que o anjo do Senhor passará e a morte não será estabelecida sobre nós. Só quem crê e acredita, e dê um aplauso ao Espírito Santo, toma posse dessa palavra. Talvez no tempo que você esteja mais se santificando, o diabo vai tentar ludibriar você, mentir para você, enganar você, colocar contenda e conflitos dentro de você mesmo, dentro da sua casa. Eu sei o que é isso. Muitas vezes a gente não discerne. Tempo de vitória a gente não discerne, tempo de luta a gente não discerne.
todos dentro da casa precisam discernir, todos juntos. O sacerdote precisa discernir e instruir a esposa e ensinar os filhos. E toda vez que você se posiciona, o diabo se levanta, tentando te envergonhar, tentando te calar, tentando te tirar da rota. Quando você mais semeia para Deus, quanto mais você trabalha para Deus. Moisés estava trabalhando pelo Senhor no tempo de maior dificuldade, no tempo de maior perseguição, no tempo de maior luta. Deus estava falando com ele, e ele precisava instruir outros, para que pudesse instruir a todos rapidamente. Tempo de luta, tempo de batalha, mas as brechas precisam continuar sendo fechadas dentro dos lares, no meio das casas, no meio das famílias. Neste final de semana, eu fiz casamento para Jesus, fizemos Barbaracá, consagrando jovens a Jesus, dizendo: diabo, você não toca nessa juventude, Satanás, você não toca nesses casais, você não vai roubar as famílias, ninguém mais vai viver na prática do pecado andando conosco. Nós vamos selar as famílias com o sangue do Cordeiro. É tempo de continuar trabalhando para Deus. O sacerdote tem dito, ele não alcança todo mundo, mas ele me alcança, que eu alcanço você, e que nós alcançamos centenas e milhares. Se o diabo por um caminho se levantou contra nós, por 7 caminhos vai bater em retirada. Porque por enquanto nós temos a internet, irmão, e nós vamos bradar, e vamos continuar pregando, e levando o Cordeiro para dentro dos lares, o Cordeiro para dentro dos lares, o Cordeiro para dentro dos lares. Todos têm a oportunidade de se alimentar do Cordeiro. Nós vamos continuar pregando a palavra. Será que estamos verdadeiramente vivendo dias de Páscoa? Estamos discernindo isso? Estamos vivendo esses dias de passagem? Será que não percebemos que o anjo da morte está passando por aí? É claro que nós entendemos que no fim dos tempos, no período de Apocalipse, eu creio que nós estamos vivendo o período do Apocalipse. Cada teologia, cada teólogo tem o seu pré-tribulacionista, tribulacionista, pós-tribulacionista. Eu não quero saber. Eu só sei de uma coisa: nós estamos em um período apocalíptico. Nem que seja a primeira letra, mas que nós já estamos pisando nessa passagem, nós estamos. Porque é impossível você ver tantas pessoas chorando, clamando, tantas dores, tantas mortes, não por causa do vírus, mas por incompetência de tantos, por mentiras, por amor ao dinheiro. E a Bíblia diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Meu irmão, essa madrugada, quando Deus falou isso comigo aqui, Ele falou: filho, presta atenção, tudo que vocês veem são frutos. Existe uma raiz. A raiz se chama amor ao dinheiro. Não importa se morre 1, se morre 100, se morre milhões, não interessa. O que importa é que o bolso de alguns aparentemente esteja cheio. É o amor ao dinheiro que tem feito isso. Sabe por que o Egito matou os seus primogênitos? Foi o próprio Egito que matou os seus primogênitos. Era o amor, o apego ao dinheiro, a escravatura do povo hebreu. Vocês vão trabalhar para mim como escravo. Enquanto vocês são meus escravos, eu sou rico. Deus falou: vocês não vão fazer mais isso com o meu povo. E o amor ao dinheiro fez o Egito ter morte, e muita morte. Eu quero dizer algo para você. Nesse tempo, muitos profetas de Deus, muitos homens, muitos Enoques dessa geração, não estão morrendo por causa do pecado, estão sendo arrancados, porque isso também é Páscoa. O significado de Páscoa é arrancar, é ser arrancado, é arrebatado. Muitos profetas de Deus, que essa terra não é digna, está sendo arrancado. Isso é um sinal para nós. Se prepara, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Existe uma terra que foi prometida, e ela está sendo preparada para nós. A questão não é morrer, a questão é como se morre. Eu não tenho medo da morte, quando eu tenho convicção e certeza quem eu sou e para onde eu vou. Sabe por que tem tanta gente dentro da igreja assim? Porque não tem convicção e certeza, só participou de culto por anos, nunca foi à igreja. Reconhece que Jesus é o caminho, mas nunca andou pelo caminho. Reconhece que Jesus é a passagem, mas nunca andou, caminhou pela passagem, ficou sempre à beira do caminho.
E quando você vai ler na Bíblia, quem vive na beira do caminho, só se lasca, irmão. Tem cego que ficava à beira do caminho. Tinha muita gente que ficava à beira do caminho. Jesus é o caminho, caminhe por Ele. Jesus é a passagem, passe com Ele e por Ele. Jesus é a porta que nos leva à salvação eterna. E Ele diz para mim e para você, quando nós entregamos a vida a Ele: eu estou batendo em você, você também é uma porta. Então seja um canal de salvação para as pessoas nesse tempo. Deixe as pessoas passarem por ti, entrar por você. Se você tem mais do que eles, e nós temos. Êxodo 12, se o cordeiro que você tem é grande demais para você, não fique sozinho. Chame pessoas e deixe entrar pela tua porta ungida pelo sangue. Oh meu Deus, é quanta revelação. Deixe que essas pessoas passem por esta porta, porque o sinal na porta é o sinal da segurança, é o sinal que te dá acesso à passagem, é o sinal que o anjo irá passar e não irá te tocar. Você é uma porta de Deus nessa terra. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com você e você ceará comigo. É o cordeiro na nossa casa, aleluia. Oh irmãos, precisamos entender o que é isso. Passagem de um novo tempo, tempo de saída, sermos arrancados, arrebatados, ceia na mesa, ser feliz, ser alegre. Para quem está em Cristo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo, irmãos. Não seja ludibriado, não deixe que a mentira e o engano tome conta da sua vida. A Bíblia diz que existe um pai para a mentira, e o nome dele é Satanás. Você não é filho do diabo, você não é filho da mentira, você é filho da verdade. Ele se entregou por amor de nós, Ele se entregou por mim, Ele se entregou por você. O nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, já foi imolado por amor de nós. Ele já morreu a minha morte, Ele já morreu a sua morte. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Primeiro aos Coríntios capítulo 5, verso 7 diz o seguinte. Aleluia. Lançai fora o velho fermento, para que sejais agora nova massa, como sois, de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebramos a festa, não com o velho fermento, com as velhas atitudes, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Quem entregou a vida a Jesus, irmãos, tem que praticar isso aqui, ó. Vamos parar de fermentar as coisas dentro de casa. Vamos parar de fermentar as coisas, de aumentar a mentira. Vamos pregar a verdade, vamos viver na verdade, com sinceridade, vamos comer o pão sem fermento. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, vamos se alimentar dele, ele é o pão da vida, ele é o pão sem fermento. Quando eu como de Jesus, não há contendas. O vinho de Jesus é o seu sangue, e o vinho de Jesus não há contendas. Esse é o vinho da ceia, da Páscoa. Toda vez que ceiamos, passamos pela Páscoa, trazemos à nossa memória aquilo que nos dá esperança, cumprimos o que Deus falou através de Moisés. De geração em geração, nós partimos do pão, levantamos o cordeiro e o seu sangue, dizendo: Senhor, unja a minha casa com teu sangue, a minha casa espiritual. Eu como do pão que é o cordeiro, eu bebo do sangue que é o sangue do cordeiro. O Senhor me santifica, é o pão sem fermento. Não há contenda, Senhor. Eu quero viver no Senhor e quero que o Senhor viva em mim. É tempo de haver a separação de quem serve e de quem não serve a Deus.
Quando você espreme o trigo, irmão, ele se transforma em pão. Mas quando você espreme o joio, ele se transforma em veneno. Nesse tempo Deus está espremendo a sua igreja. Quem é trigo está sendo alimento para as multidões. Quem é joio está sendo veneno para essa geração. Jesus está te espremendo nesses dias o que sai de mim, o que sai de você, o que sai de nós. O que o Senhor pode esperar de mim, de você, nesse tempo de caos, de dificuldade, de Egito, de Faraó, todas as manhãs, tentando trazer um medo diferente. Todas as manhãs, tirando alguma coisa. O tijolo era feito com o mato, as misturas junto com o barro. Estão tendo tempo demais para buscar Deus. Tira a grama, tira o mato, tira as cascas do meio do barro. Para quê? Para que eles tenham mais trabalho, se cansem mais, e mais cansados tenham menos tempo para buscar Deus. Não muda, irmão. E o povo continuava fazendo rapidamente tijolos para ter tempo de buscar a Deus e adorar a Deus. E as pragas vinham, e vinham para todo mundo lá. E o povo de Deus só vendo, porque havia diferença e Deus separando. Os faraós desse tempo não mudaram. Sabe quem mudou? O povo de Deus. O povo de Deus mudou. Nós cantamos uma canção tremenda aqui que o Paulo estava cantando. Toda vez que eu ouço essa canção, me traz à memória a igreja primitiva. Quem não assistiu ainda, assista, procure lá no YouTube, Anno Domini. Filme tremendo. Você vai ver as perseguições, os crentes jogados aos tigres e aos leões. E o povo não desistiu. O sangue dos inocentes era adubo. Quanto mais gente morria na frente de todos, mais o povo se firmava em Deus, dizendo: estamos certos, estamos no caminho certo, porque o mundo nos odeia. E eles falavam: se o mundo nos odeia, nós estamos certos, vamos continuar levando o cordeiro de casa em casa. O sangue dos nossos maridos, nossas esposas, nossos filhos estão sendo derramados. Virava adubo para a semente do evangelho que tinha sido plantada. Hoje não. Hoje é um monte de crente acuado dentro de casa, se escondendo por trás de uma tela de computador. E eu não reclamo 100% disso. Mas o homem espiritual discerne o que eu estou dizendo. E não vou entrar em detalhes para não ferir ninguém. Existe uma grande diferença em estar ali, porque não tem condições alguma de estar aqui, ou não estando aqui continuar sendo igreja. Mas tem muita gente fraca, muita gente débil, muita gente largada na fé. Porque quando começou a ver espremer um pouquinho, mostrou o que tinha dentro de si. Ou é trigo ou é veneno. Deus está separando a sua igreja. Paulo está dizendo: lançai fora o velho fermento, para que sejais uma nova massa. E não é massa de manobra. É a massa de Deus nessa terra para alimentar quem tem fome e quem tem sede. Fome no físico e fome no espiritual. Porque dar alimento para quem tem fome e não dar o evangelho, é como se não desse nada, porque esse alimento acaba. Mas a água que nós vamos dar e o alimento espiritual que nós damos, jamais terão fome e jamais terão sede. Isso aqui está acoplado a isso aqui. E isso aqui está acoplado a isso aqui. Os dois caminham junto. Fé e obras. Um sem o outro é morto. Deus está nos chamando hoje. Vamos abrir um texto conhecido. Isaías 53. Isaías 53. Eu poderia ler vários versículos, mas eu vou ler agora, pela falta de tempo, somente os 7. Isaías 53, verso 7 diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. E como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Esse é o nosso Jesus. Ele já morreu calado, para que nós pudéssemos abrir a nossa boca hoje. Esse texto não me dá legalidade para ser um mudo convertido. A Bíblia diz que ele morreu em silêncio,
para que eu e você pudéssemos esbravejar o Evangelho pelos 4 cantos da terra agora. Ele já morreu a minha morte, Ele já foi morto em silêncio, e nós vamos gritar aos 4 cantos dessa nação e fora dela, que Jesus continua sendo o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele não tampa o pecado, Ele não encobre o pecado, Ele arranca o pecado, porque Ele é a Páscoa de Deus. Ele é a nossa passagem deste tempo para um novo tempo. João capítulo 1, verso 29, diz isso que eu estou falando para você. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira, que arranca o pecado das nossas vidas. É esse tempo que Ele nos chamou, é para esse tempo que Ele nos levantou, e para esse dia, esta hora, foi que nós nascemos. Nesse tempo de dificuldade, de caos, de lutas e batalhas, Deus está dizendo: eu vou cobrir vocês com o meu sangue, vou fazer diferença entre quem serve e quem não serve. Preparei o caminho, caminhem por ele, vocês vão se encontrar comigo, porque eu preparei um lugar especial para todo aquele que me ama e todo aquele que me busca. Se coloque de pé nesse momento. Com a sua Bíblia na mão, abra no livro de Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, versículo 6 diz o seguinte: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como tinha 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e a taça de ouro. Preste atenção, a taça de ouro cheia de incenso. O que é isso? Que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Esse é o nosso Jesus, o Cordeiro que os olhos dele estão sobre toda a terra. E ele abriu o selo, e ele está declarando e decretando que com o seu sangue ele comprou para Deus todos aqueles que procedem de tribo, povo, língua ou nação, não importa. Todo aquele que confessa Jesus Cristo como o único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida, e vive o Evangelho do Cordeiro, tem direito à salvação, tem direito a uma vida excelente, tem o direito a andar em fidelidade para ter a felicidade. Ninguém tem direito à felicidade se não andar em fidelidade. Repito isso: a felicidade eterna é para os fiéis da terra. Deus levantou um povo fiel, Jesus, o Cordeiro de Deus, que nos faz reinar e viver eternamente com Ele, fez uma promessa para mim e para você, que está em Filipenses capítulo 2, e diz o que está acontecendo e vai acontecer nestes dias. Fique tranquilo, não se preocupe, faça a tua parte, isso aqui é com Deus. Filipenses capítulo 2, verso 8 diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, nos céus e também na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Meu irmão, essa aqui é a promessa: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o único, suficiente Senhor e Salvador de toda a terra. Existe uma promessa para mim e para você. Ele já se humilhou, Ele tomou a forma de servo, sendo o Cordeiro de Deus, se derramou por amor a mim e amor a você. É a passagem, está pronta. Ele é o novo e vivo caminho que me leva à salvação eterna. Ele é a graça salvadora do Senhor para nós. A graça te salva e a verdade te liberta. Diga comigo: a graça me salva e a verdade me liberta. Diga mais uma vez: a graça me salva e a verdade me liberta. Tem muita gente por aí pregando somente a graça que salva, mas não prega uma verdade que liberta. Só teremos a graça da salvação se tivermos a liberdade da salvação. Essa liberdade que me salva, essa graça que me transforma, meu irmão, é um emaranho, é como o bolo. Se eu disser para você: pega aqui esse ovo cru, abre ele, come, ó que gostoso, você vai dizer: não é gostoso, pastor. E se eu disser para você: abra o saco de farinha e dou para você e fala: enfia a mão aí dentro, põe na boca e mastiga, olha que gostoso. E você vai dizer: não é gostoso, pastor. Mas se eu disser para você: pegue aqui um pouco desta manteiga crua, ponha na boca e coma, dê uma mordida grande, coma um pedaço dessa manteiga, e você vai dizer: é tão gostoso, pastor. Mas se eu disser para você assim, ó, misture a manteiga, os ovos, a farinha, salpica um pouquinho de sal, coloque açúcar, bata, mexa bem, emaranhe, coloque tudo junto e coloque no fogo e deixa esquentar e deixa crescer. Quando você tirar de dentro do fogo, você terá um alimento bem preparado. Assim é o Evangelho de Jesus. Muita gente não está sentindo graça porque só quer um pedacinho, só quer uma parte. Como disse muito bem meu apóstolo aqui, eu dou glória a Deus pela unidade do Espírito. Ninguém quer a fissura do cordeiro, querem só a coxa, querem só o peito. O Senhor está dizendo: ei, para fazer uma bonita massa, uma boa massa, ao qual não vai haver contenda, não vai haver enganos, precisamos misturar bem, para que a graça salvadora e a verdade libertadora, como diz João 1,14, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele habitou entre nós e Ele está cheio de graça e de verdade. Ele está cheio de salvação e de libertação para mim e para você, porque Ele é a nossa Páscoa. Ele é o novo e vivo caminho que nos leva à nova Canaã. A promessa que Deus fez a Moisés, o Senhor se cumpriu para nós através de Jesus. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. É o sangue dele que marca a nossa vida. É a carne dele que nos faz lembrar todos os meses, quando nós comemos e bebemos do suco e dizemos: Senhor, Tu és e continua sendo o único, suficiente Senhor e Salvador da minha vida e da minha casa. Não importa a luta, não importa a pandemia, não importa a política, não importa a mentira, não importa o amor ao dinheiro, o Senhor nos livra de todos os males, o Senhor nos dá vitória. Aqueles que morreram, como morreram, e os que estão vivos, precisamos continuar pregando as boas novas da salvação. Se morrermos, precisamos morrer em Cristo. Se não morrermos, seremos arrancados e arrebatados, e precisamos voltar para Cristo. Se prepara, meu irmão, se prepara, minha irmã, se prepara, igreja do Senhor. É tempo de Páscoa, é tempo de ser arrancado, é tempo de passagem, é tempo de milagres, é tempo de vermos a glória de Deus se manifestar sobre nossa casa e sobre nossas vidas. Você que está aqui no templo, feche seus olhos, levante suas mãos. Você que está na sua casa, faça a mesma coisa. Que você possa buscar agora a presença do Espírito Santo, que você possa buscar a presença do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tira o meu pecado, que arranca o meu pecado, que arranca o teu pecado, porque há perdão para nós, a cura para nós, a libertação para nós, a salvação para nós. É tempo de Páscoa, é tempo de passagem, é tempo de passarmos deste tempo de tribulação para um novo tempo.
Seja fiel e receba da alegria do Senhor. Ele é o nosso noivo. Ele é o nosso noivo. Ele é o marido da igreja. E nós nos casamos com Ele. E Ele se casou conosco para sermos fiéis a Ele, assim como Ele é fiel para conosco. E a sua fidelidade não muda, mas permanece para sempre. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel, Ele é fiel. Ele prometeu que volta. Ele prometeu que irá voltar para nos buscar. Ele é fiel para cumprir suas promessas. Ele é fiel para cumprir suas promessas. Ele é o noivo. Ele é o Cordeiro. O nome dele é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu sangue está sobre nós. O seu sangue está sobre nós. Espírito Santo, faça a tua vontade nesta noite. Alcança cada vida que está em casa. Alcança cada vida que está aqui no templo. Obrigado por esta oportunidade, Senhor, de voltarmos a congregar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de pregar olhando nos olhos dos meus irmãos. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor não muda e a tua palavra permanece para sempre. Obrigado, Jesus, porque tu és o caminho, tu és a passagem, tu és a nossa Páscoa, e nós podemos caminhar em ti e caminhar por ti, estar no Senhor e o Senhor estar em nós. Isto é maravilhoso, ó Pai. Que venha a nós o teu reino, e que seja feita a tua vontade, e que seja estabelecida aqui na terra como já foi estabelecido no céu. O Senhor foi e nos preparou lugar. Há uma morada nova nos esperando, Senhor. Eu sei que tem. Se não fosse assim, o Senhor não teria dito. Abra tua boca e ora. Pede o sangue de Jesus para que te cubra. Que o sangue do Cordeiro venha sobre a tua vida, venha sobre a tua família, venha sobre o teu lar. Que Ele te livre de todo mal. Que Ele te dê um coração fiel, para que você possa viver o melhor tempo da tua história, para que você possa viver tempos de felicidade, debaixo da fidelidade e da lealdade do Senhor. Que o amor do Senhor venha sobre a tua casa, sobre a tua vida. Que o perdão de Deus tome o teu coração e a tua mente. Que você nunca se esqueça que há perdão para nós, que há cura, que há libertação. Jesus não mudou. Ele permanece sendo o mesmo. Ele permanece sendo o mesmo. Ele permanece sendo o mesmo. Venha a nós o teu reino, Senhor. Venha a nós o teu reino, Senhor. E seja feita a tua vontade. Oh, Rabachuri Andarabacai.